Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre a história da igreja, é uma série sobre a história da igreja, e esse aqui é na sequência depois que eu fiz um vídeo sobre Martinho Lutero, e aqui você vai conhecer um pouco mais detalhado sobre a Reforma Protestante. Você vai conhecer o período da Reforma Protestante, vai conhecer os motivos que levaram à Reforma Protestante e o seu desenvolvimento. Então, você já sabe, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, e bora para mais esse vídeo. Reforma Protestante. Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. A Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos, e resultou da corrupção existente da Igreja Católica. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os seus fiéis. No aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da Igreja Católica. A Igreja de Roma era, naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular, político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e religiosa europeia. Daí vocês estão conseguindo entender o porquê da Reforma Protestante ter sido tão importante naquela época, porque não era só no aspecto religioso, pessoal, também é no aspecto político do Estado. Focando no aspecto teológico, muitos começaram a questionar as posições da Igreja. Antes mesmo de Lutero, já havia existido na Europa movimentos religiosos e figuras do clero católico que questionavam determinados princípios do catolicismo. A longo prazo, pode-se ressaltar, por exemplo, os valdenses, que surgiram na França no final do século XII. E eu já fiz vídeo sobre isso, pessoal, sobre os grupos pré-reformadores. Em um período imediato, isto é, poucos anos antes do início da Reforma, existiram os pré-reformadores na Europa, que teceram críticas à Igreja de Roma. Dois nomes que se destacaram nesse contexto foram John Wycliffe, que foi quem eu já falei sobre ele também, e Jan Hus, que eu também fiz vídeo sobre ele. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e os desvios da Igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Em relação às questões políticas, existia uma série de reis, nobres e autoridades em geral que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso. Isso significa que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, no caso, o Papa. Nas questões econômicas, há de se destacar que, na região norte da Europa, havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a Igreja. Tal questão intensificava-se em um contexto em que as penínsulas itálicas e ibérica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento, enquanto regiões como a que corresponde à atual Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades econômicas. Agora vamos ver um pouquinho sobre as 95 teses, que é uma das questões tão faladas sobre a Reforma Protestante e o que Martinho Lutero fez. A insatisfação e as críticas à Igreja Católica tiveram seu ápice em Martinho Lutero. Monge agostiniano e professor de teologia, Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências, que eram comuns na Igreja Católica na época. Nesse contexto, essa prática acontecia por meio de dízimos feitos pelos fiéis para a Igreja em troca de perdão de seus pecados. Mas, antes que você pense que essa questão de dízimo em si, envolvia vários pagamentos de vendas de coisas, de objetos na época,
penitências, né? Vamos colocar assim também, que é essas indulgências. Além disso, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero tinha também discordâncias de conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas e ações da Igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como 95 Teses. A partir de então, as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões, que era esse o interesse inicial, em fazer reformas na própria instituição católica, né? Que tinha um poder na época, né? O poder hegemônico em todos os sentidos, político, econômico, religioso. Mas eles não quiseram, né? Claro, né? O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando foi excomungado pelo Papa em 1521. As 95 Teses, documento no qual Lutero manifestava sua oposição teológica às práticas da Igreja de Roma, foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandemburgo, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da Igreja acontecessem. Martinho Lutero defendia basicamente que a Igreja era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar dar indulgências, que era a compra de salvação, né? A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé, que é um versículo bíblico mesmo. Aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, como se você estivesse comprando sua salvação através de boas obras, né? Mas sim a fé, e é verdade, a fé em Cristo. A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas, que você deve ter ouvido falar muito, né? Sobre os grandes e famosos 5 solas da Reforma. Primeiro, sola fide, somente a fé. Segundo sola Escritura, somente a Escritura. Terceiro, solo Christus, somente Cristo. Quarto sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, glória somente a Deus, que é o quinto sola. Então essas são os 5 solas da Reforma Protestante. Se baseia resumidamente nisso aqui. As 95 teses espalharam-se com rapidez pela Europa por conta da imprensa, criada em 1430 por Johann Gutenberg, a qual permitia a cópia e impressão de livros em uma velocidade inédita para a época. Com isso, as ideias de Lutero propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. Um registro importante é a famosa imagem de Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Muitos consideram esse o ponto de partida da Reforma Protestante, mas os historiadores nunca conseguiram comprovar se esse episódio de fato aconteceu. Portanto, os historiadores consideram esse fato somente uma lenda. Aí é aquela história, tanto faz, né, pessoal, se foi lenda ou verdade. O que importa é que Martinho Lutero foi um dos principais agentes da Reforma Protestante. Da atuação de Martinho Lutero surgiu o protestantismo, vertente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica. Como citado, o rompimento de Lutero com a Igreja Católica aconteceu a partir do momento em que foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores, como João Calvino, que eu vou fazer um vídeo mais à frente. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa, e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes. E as informações desse vídeo, pessoal, você pode confirmar e pode ver a fonte é historiadomundo.com.br. Está nesse site, vai lá e pode conferir também outras histórias em relação à Reforma Protestante. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui foi um pouco mais especificado sobre a Reforma Protestante. Eu peço desculpa por qualquer detalhes que vocês viram aí de edição ou barulhos por fora, né? Porque é difícil fazer um vídeo e o som não ter alguma interferência, mas é assim mesmo. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para eu saber o que você achou, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.